Boa noite, sejam todos muito bem-vindos para o nosso encontro aqui, a live de lançamento do TJMG. Vou pedir para vocês irem ligando as câmeras, que eu quero conhecer vocês. A Abel está aí me fazendo companhia. Obrigada, hein, Abel? Mariana, Thales. Gente, por que que o Zoom tá achando que o meu idioma é espanhol? Eu tô falando com sotaque espanhol, não, né? Então vamos lá. A Isa, Luana, do iPhone, gostei, Vinícius. Ah, Delmar, muito bom. César, Heloísa, sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. É uma alegria estar com vocês aqui nesta noite e compartilhar aí um pouquinho do que eu aprendi para a primeira fase, como eu revolucionei meus estudos para a primeira fase. Eu não vou dar spoilers, não, porque a gente vai começar e hoje vai ter uma noite com muito conteúdo, estudo científico sobre aprendizado, e depois, obviamente, eu vou lançar o pódio da primeira fase do TJMG aí para vocês. Então vamos lá, deixa eu entrar aqui com o outro computador para compartilhar a tela. Então, apresentação de slides. Compartilhar. Joinha na tela, tá todo mundo vendo direitinho? Tá bom o tamanho? Tudo certo? Ótimo. Então vamos lá. A primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é que eu tenho um negócio para contar para vocês. Muito sério. Uma doideira. Mas eu só vou contar no final do encontro, então só quem ficar até o final do encontro vai saber o que é que eu vou contar. E eu vou dizer uma coisa: vai valer a pena esperar. Vai valer a pena esperar. Hoje a gente vai passar aí por essas questões, vou apresentar rapidamente o notário, primeira fase, como tudo surgiu, e aí a gente vai entrar em toda essa parte de metodologia de estudo e etc., e aprendizado. Vou explicar para vocês qual é esse formato do pódio da primeira fase do TJMG e depois a surpresa que eu prometi. Então vamos lá. Notário, tem duas frases que eu sempre gosto de abrir todas as nossas aulas, que é a primeira, que é uma filosofia muito clara para a gente, que é o juntos somos mais e melhores. Nós acreditamos muito no poder da inteligência coletiva. Eu até falo que assim, eu tenho a honra de trabalhar com professores no notário, que eu acho que eles são muito melhores do que eu. Assim, tipo, na prova oral, então nem se fala, eu pago pau para todos eles. Volta e meia chega assim, ai, minha filha, contrata o professor famoso, não sei da onde. Eu disse, pra quê? Se eu acho os meus muito melhores que o professor famoso, não sei das quantas, entendeu? Então, eu sou, assim, raiz. E eu acredito muito nesse poder da energia coletiva, da gente poder se ajudar. E eu vejo, dentro dos cursos aí do Notário, verdadeiras, grandes amizades sendo criadas assim, entre os próprios alunos, principalmente no curso da Oral, que eles fazem grupos de estudos depois, enfim, eu acho lindo. E a outra que eu gosto de falar é um episódio que marcou muito há uns 4 anos atrás, mais ou menos. Eu fui para o Ceará, sou de Fortaleza, Ceará, não me apresentei. Alguém não me conhece? Não, né? Mas depois eu faço a apresentação rápida. Então, estava em Fortaleza, que é minha terra natal, e lá tem um negócio bem peculiar. Embora seja uma capital, hoje é a maior capital do Nordeste, ela tem umas pracinhas que parecem aquelas pracinhas de interior, que o pessoal vai, come churrasquinho. No meu caso, eu gosto de pegar carne de sol, baião de dois. Meu irmão gosta de jogar bola, tem pula-pula, aquela coisa. E aí meu pai estava lá, a gente estava conversando, e conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem, ele querendo arrumar mil coisas para se ocupar. E meu pai já, né, já é idoso aí pela lei. E eu disse assim, pai, mas para que que o senhor está arrumando? Isso arruma de coisa para você fazer, né? Vai te aquietar, já tem mais de 60 anos, enfim. Aí ele olhou para mim e disse assim, minha filha, entenda uma coisa. Quem não vive para servir, não serve para viver. E essa frase, dizem que tem gente que diz que é de Gandhi, tem gente que diz que é de Jesus Cristo, enfim, não importa. O que importa é que naquele momento aquela frase marcou muito, porque a gente tinha acabado de lançar um dos maiores cursos de segunda fase que a gente teve, que foi para 3 turmas, foi TJ Santa Catarina, TJ Mato Grosso do Sul e TJ Goiás. E desse curso saíram os primeiros lugares de todos esses concursos. É o primeiro lugar, provavelmente, em remoção do TJ Santa Catarina. A gente não fez para Rondônia, mas ia ter Rondônia, o pessoal entrou também, saiu lugar, primeiro lugar, provimento e remoção de Rondônia, primeiro lugar, provimento do TJMT e primeiro lugar, provimento
do TJ Goiás. Então, para mim foi muito paradigmático quando ele falou aquilo, porque eu estava nesse curso e, na realidade, essa é a essência da atividade notarial e registral. É a gente servir a população que nós estamos inseridos. Muitas vezes eu escuto pessoas, teve uma aluna nossa que eu escutei, ela disse assim, no dia que eu assumir meu cartório dos sonhos, eu vou fazer um Instagram para conscientizar a população da importância dos cartórios. Mas não é com o Instagram que você vai conscientizar a população, é prestando um serviço de excelência. É assim que você muda a percepção da comunidade civil em relação aos cartórios. Hoje, aqui em Jundiaí, eu tenho uma relação super próxima de todos os clientes do cartório, independentemente do que eles sejam, advogado, corretor, sabe, despachante, correspondente, assim, todo mundo que está ali a gente atende sempre bem, com muito amor. Então, essa é a forma de a gente se aproximar da população e eu gosto muito, muito, muito dessa frase. E uma outra coisa que eu gosto de falar é que, vocês sabem esse vício de concurso? Tem gente que tem vício de concurso, né? Eu não tenho mais, porque eu aposentei. Mas eu sou viciada nessa emoção dos concursos. E eu tive a oportunidade de ir agora para Alagoas. Ano passado eu fui para 3 audiências de escolha, não fiz nenhum concurso, mas fui para todos. Fui para Santa Catarina, fui para Goiás e fui para o Alagoas. E a última foi para o Alagoas. E para mim, assim, é um momento simplesmente mágico assistir cada um de vocês assumindo o cartório dos sonhos. E eu revejo a minha história e eu vejo a história de cada um, o tanto de renúncias, de nãos, de dificuldades e etc., que a gente enfrenta para chegar até o nosso objetivo. E a única coisa que eu posso dizer para vocês é que vale a pena, vale muito a pena. Eu quero que a vida de vocês seja transformada quando vocês assumirem o cartório dos sonhos de vocês, da mesma forma que a minha foi transformada. Assim, ela mudou completamente, completamente. Não só do ponto de vista financeiro, óbvio, não vou ser hipócrita em relação a isso, todo mundo quer uma vida melhor por vários motivos, mas eu me sinto extremamente realizada na profissão que eu escolhi. E eu brinco assim, diz assim, eu só vou sair do cartório no caixão. Então pode esquecer, porque é no caixão que eu vou, né, Nath? Sempre falo. Então, vamos lá. Para quem já conhece o Notário, a gente tem cursos hoje em todas as fases, primeira, segunda, terceira fase, e aí eu já esmiucei um pouquinho dos resultados para vocês. E aí vamos para o que interessa, que é como surgiu, como tudo surgiu, e o Notário, na prática, surgiu como um curso de primeira fase. Eu tinha uma ideia de um curso que não tinha no mercado, chamei uns amigas, bora fazer um negócio aqui. E aí deu certo. Então, o meu sonho, quando comecei a estudar, na verdade, na faculdade, eu dizia assim, eu só faria 2 concursos na minha vida. Ou cartório ou procuradoria. Por quê? Porque na procuradoria, você podia advogar lá no Ceará, e eu sempre gostei dessa parte da iniciativa privada. E o cartório é o cartório. Na verdade, você vê, no dia a dia, a gente é muito mais gestor do que jurista. Eu gosto muito dessa área empresarial. E eu falava isso. Só que, o que foi que aconteceu? Eu comecei a estudar para concurso de cartório no dia 4 de janeiro de 2016. E eu gosto de lembrar dessa data por um motivo. Primeiro, porque efetivamente foi no dia 4, e coincidentemente eu fiz amizade com uma pessoa que chama Keniston. Ele é do Pará. E ele também começou a estudar no dia 4 de janeiro de 2016. E, no meio do caminho da jornada, rumo ao cartório dos sonhos, ele desistiu. Ele resolveu estudar para outra coisa que não era cartório. E eu não parei. E hoje eu estou no meu cartório dos sonhos. E ele era brilhante, ele quando fez Pará, ele ficou tirou a maior nota no Pará. Ele começou, que foi num desse concurso. Ele era brilhante. Mas ele desistiu no meio do caminho. E hoje eu estou no meu cartório dos sonhos e ele não tá. Por quê? Porque só não passa quem desiste. Mas enfim, aí estava lá eu, 2016, fiz o concurso e tal, 2017. Chegou 2017 e ia sair o que? O edital da tal da Procuradoria do município de Fortaleza. E eu disse, bom, vou fazer o concurso, né? Porque eu disse na faculdade que eu só faria esses dois. Aí decidi fazer. Só que depois que saiu o edital do TJ, ó, da PGM de Fortaleza, saiu o edital do Rio de Janeiro. E a prova da segunda fase da PGM iria coincidir com a prova da primeira fase do Rio de Janeiro. E aí eu cheguei naquele momento, naquele ponto de inflexão, em que eu gosto de falar que a gente separa os homens dos meninos. Porque eu precisava decidir. A gente não pode servir a 2 senhores ao mesmo tempo. E eu lembro muito do caso da Hannah,
que ela foi aluna fiel da gente durante muito tempo, e eu conheci ela num curso do Rio de Janeiro. E nesse curso, várias pessoas que estudavam para magistratura no Rio de Janeiro resolveram prestar concurso de cartório. E a única pessoa que focou apenas em concurso de cartório foi ela. Todos os outros fizeram o quê? Ficaram querendo servir a dois senhores ao mesmo tempo. Resultado? Não passaram em nada, estão todos no mesmo lugar. Ou seja, assim, não é que não passaram numa condição de permitir mudar de cartório. E a Hannah passou, tá no cartório dos sonhos dela no Paraná, maravilhoso. Teve até a oportunidade de escolher no Rio de Janeiro, que é a terra dela, mas decidiu não voltar, porque o cartório dela efetivamente é muito bom lá no Paraná. E eu também gosto de falar uma outra coisa que é a diferença entre decidir e querer. É assim, quem não quer perder 2 quilos? Eu quero, tô doida. Inclusive, estou me pesando todo dia aqui, perder 2 quilos. Ninguém, só eu? Ninguém quer perder 2 quilos? Pelo amor de Deus, toda mulher sempre quer perder 2 quilos. Então, independentemente do peso. Então, eu quero perder 2 quilos. Mas uma coisa é o querer, outra coisa é o decidir, porque eu quero perder 2 quilos, mas quando eu estou de TPM, eu vou lá no mercado, compro um pacote de bono de chocolate. Um não, né? Estou sendo generosa comigo mesmo. Eu compro dois. Compro dois e eu como simplesmente todos. Será que realmente eu decidi emagrecer ou eu só quero? Porque quando a gente decide, quando a gente toma uma decisão, a gente tira tudo que não vai levar a gente para o nosso destino para frente. Tudo, 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 tudo. Então, naquele momento, eu decidi que eu queria e que eu iria passar no concurso de cartório. Não importava se durasse 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos. Eu decidi que eu só ia descansar quando eu assumisse o cartório dos meus sonhos. E eu sei que alguns de vocês querem passar em concurso, mas nem todos estão decididos. Porque decidir escolhe dizer não. Decidir escolhe dizer não para o bono, que eu não devo mais comer. Essa semana eu tô bem regradinha, viu? 4 dias sem chocolate no, na sobremesa do almoço, tô bem regradinha. Ai, obrigada, André. E aí, e aí, pronto. Então, essa diferença entre decidir e querer, que eu quero que vocês tenham consciência, porque eu sei que muitos de vocês são de Minas, e Minas é um concurso muito, 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 muito desejado Brasil afora, e o mineiro exporta concurseiro de cartório, na verdade, né? Eu só vejo mineiro em tudo, inclusive no Notário a gente tem uns 4 professores mineiros. Então, de um grupo pequeno, de, sei lá, 15 professores, mais ou menos. Então é isso, querer e decidir. E aí eu decidi que eu queria passar. E aí esses dias tem um livro que eu estou relendo pela terceira vez, que é esse aqui, tá até do meu lado, que chama A Única Coisa. Ele é bem bacana. Ele diz que todos os dias você basicamente tem que se perguntar que é qual é a única coisa, mais ou menos, que vai levar para o destino que você quer. Uma pergunta um pouquinho mais complexa, eu não vou aprofundar. Mas o primeiro capítulo, ele abre com esse provérbio chinês, e eu estava relendo no começo da semana, e eu lembrei da aula de hoje, né? E aí eu peguei para colocar. Então, se você perseguir 2 coelhos, você não vai pegar nenhum. Então, se você perseguir 2 coelhos, por exemplo, muitos de vocês já estão se perguntando, ai, Mafisa, mas eu vou estudar para o ENAC, eu vou estudar para o TJMG? Já vou responder. O TJMG é a primeira fase. Se você não passa na primeira fase do TJMG, o que é que vai acontecer? Você não vai para a segunda fase. Então, qual é o seu objetivo? Seu objetivo é TJMG? Porque eu sei que muitos de vocês aqui querem só TJMG. É o concurso da vida de alguns. Eu tenho vários alunos de Minas Gerais que mandaram mensagem, mas fiz, esse é o concurso da minha vida, esse é o concurso da minha vida, esse é o concurso da minha vida. Então, se esse é o concurso da sua vida, se você é de Minas, você quer ficar em Minas, se é em Minas, quer fazer remoção, ou se por algum motivo você não é de Minas, mas ama Minas e quer morar em Minas, meu padrasto é mineiro, minha cunhada é mineira, minha família tá cheia de mineiro. Então, assim, é... pois então, a prova oral, Aline, é isso que muito boa. A prova oral vai exigir o ENAD. Mas vocês acreditam que a prova oral vai acontecer antes de outubro deste ano? Considerando que a gente vai ter primeira fase, vai ter recurso de primeira fase, vai ter convocação para a segunda fase, vai ter prova de segunda fase, vai ter recurso de segunda fase, sem falar que tem aquele processo da ANDEC que está rolando para colocar uns cartórios extra aí dentro do concurso. Vai ter convocação para
apresentação da documentação definitiva, eu acho muito improvável que a oral aconteça antes de outubro. E se seguir a mesma lógica, o mesmo parâmetro, o ENAC agora, em abril. Se eu considerar que vai ser no quarto mês do segundo semestre, seria por volta de outubro, no primeiro final de semana de outubro. Então, eu acho que dá tempo suficiente de vocês dedicarem. Mas eu tenho outra coisa para falar também. Se vocês fizerem o curso do notário bem bonitinho, vocês vão passar mesmo. E no TJD. Porque a base é semelhante, a base é semelhante. Mas vamos lá. E aí, como a Aline já deu spoiler, eu já trouxe aqui, porque eu ia falar justamente isso. Então, que a gente precisa do comprovante do ENAC, não será exigido como requisito para inscrição preliminar, é só na hora da prova oral. Chegou na hora da prova oral, tá aqui, moço, eu posso fazer minha inscrição no ENAC. Não sei como é que vai ser isso. Mas na prova oral não é nem na inscrição. E para ir para a prova oral, a gente tem a inscrição preliminar. Vocês estão entendendo? Então, estrategicamente, se o meu sonho fosse Minas Gerais, eu ia focar Minas Gerais. Minas Gerais, Minas Gerais e pão de queijo e cachaça. E pão de queijo e cachaça, entendeu? É isso. Então, eu ia focar em Minas Gerais. Essa é a minha opinião. Por quê? Porque a gente não pode servir a dois senhores, embora sejam bastante semelhantes. O estudo, só que são bancas distintas. Um é FGV, e no ENAC a prova tende a ser feita não pela FGV, a FGV vai aplicar só a prova. Quem deve fazer a prova é a própria banca que foi designada pelo CNJ. E em Minas, a Consulplan, né? E a gente sabe como é a Consulplan. Dou graças a Deus que não tem mais o. Aí eu quero saber uma coisa aqui. Vamos lá que eu quero a participação de vocês, que vocês não ligaram a câmera, então pelo menos falem aqui no chat, que eu estou sentida. Como é que vocês estudam para a primeira fase? Vão me contando aqui, enquanto eu bebo minha água. Lei seca, pura e simples. Lei seca e questões, boa. Caio. Vídeo aula, questões, lei seca e questões, lei seca e questões. Resolução de exercício de lei, vídeo aulas. Questões, lei seca, resumos, aulas, revisão. Boa, Artemisa. Questões e aulas. Que mais? Cadê vocês? Pelo curso do notário de MG que fiz em 2019. Ótimo. Tá valendo. E foi aprovado. Olha aí. Olha aí. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Então, bora lá. Eu vou dizer como é que eu estudava. Eu chegava assim, no meu 2016, quando eu comecei, eu disse assim, e o que é que eu vou estudar hoje? Acho que eu gosto de estudar direito civil. Aí eu pegava e ia estudar direito civil. Acho que eu não gosto de direito constitucional, então não vou estudar direito constitucional. É, exatamente, só o que a gente gosta. Então eu estudava desse jeito, assim, vozes da minha cabeça e do que eu gostava de estudar. Penal, nem pensar em estudar penal, o processo penal, nem pensava. Então, vozes da minha cabeça, eu escolhia o que é que eu ia estudar, era literalmente um bingo. Eu sorteava lá, mas lógico que eu só sorteava os números que eu queria, que eu tinha o poder de escolher, que eles estavam na minha frente. E é isso. E aí, o que foi, como eu disse, eu estudei sem estratégia. Funcionou, funcionou. Porque esses concursos que eu fiz, TJ Pará, TJSP, que eu passei só no G3, no primeiro concurso, e TJMA, ia muita gente para a segunda fase. Então, assim, eu fui na rebaba, mas consegui passar. Passei na primeira fase com uma certa tranquilidade em TJPA e em TJ Maranhão, mas em TJ São Paulo não, eu só consegui passar no G3. E assim, só. Só, só. Daí, como foi que surgiu o método da primeira fase da gente? Como é que eu tive o meu insight de mudar a forma como eu estudar? Eu fui fazer Minas. Olha, esse concurso que vocês querem fazer, Minas Gerais? E aí eu lembro até que eu dividi o quarto com uma grande amiga minha que é AGU e estava querendo fazer concurso de cartório, mas desistiu no meio do caminho e só não passa quem? Desiste, desistiu no meio do caminho e tudo bem, cada um, né? Cada escolha uma renúncia. E aí eu fui fazer. E o que foi que aconteceu? Eu fui bem.
Eu vou mostrar depois para você. Eu fui bem, assim, na quantidade de questões. Mas penal e processo penal, que eu não estudava, porque eu fazia, o que é que eu vou estudar hoje? Eu reprovei. Eu acertei uma questão de 10. Uma. Umazinha só. E aí eu reprovei. E eu não sei você, como é que você lida com as frustrações, se você desiste ou se você pega aquilo como combustível. Então, na verdade, é um conflito interno dentro da cabeça da gente sempre. Porque às vezes a vontade que a gente tem é de mandar tudo pra puta que pariu. Volta e meia acontece um BO no cartório, não quero mais essa bosta pra mim, não. Sabe assim? É o primeiro pensamento que vem. Aí depois você pensa, não, você não quer? Você quer, eu amo cartório, mas quando vem, você tá, briga com o namorado. Não quero esse merda mais aqui comigo, não. Com a namorada, sabe? Vou me divorciar. Então, às vezes, é o primeiro pensamento que vem, é um pensamento de fuga. Isso é normal. Só que aí depois a gente vai lá, fala com a nossa emoção, racionaliza ela e toma uma decisão. Então, não sei como você lida com as suas frustrações. Se você desiste ou se você usa ela como combustível para ir para o próximo nível. Então, quando isso aconteceu em Minas, lembra, foi o ano que eu decidi servir um único senhor. Eu disse, eu não vou fazer PGM, não fui nem fazer a prova da primeira fase. Por quê? Porque eu ia servir a um único senhor, que era concurso de cartório. E eu fui fazer Minas, e eu não passei, eu reprovei porque penal e processo penal. E aí eu fiquei muito puta comigo. E eu ia ter prova dali há menos de 2 meses para o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro não seriam 100 questões, seriam 60 questões. Eu não sei se tem alguém aqui que fez Rio de Janeiro, mas foi tipo papoco do trovão. Assim, naquilo que eu lembro, quem tirou a maior nota tirou 40 e poucos pontos, assim, sabe? E eu fiz 36 de 60. Não passei. Passei até bem, assim, na classificaçãozinha. Tu fez, né, Maria Cristina? Fala aí. Eu lembro dos meus amigos. Eu lembro que a gente foi almoçar numa mesa. Tinha, sem brincadeira, tinha umas 15 pessoas na mesa. Quando saiu o resultado, só eu daquela mesa tinha passado. Só. Só. Foi para pouco do trovão. Mas aí o que é que eu fiz? Eu fiquei com raiva de mim mesma. E a raiva, bem canalizada, ela pode te trazer excelentes resultados. Então, eu fiquei puta da vida comigo e disse assim: foi uma bomba. Eu nunca mais vou passar por isso na minha vida. E aí foi quando veio o grande estalo na minha cabeça. Quando eu tinha decidido estudar para PGM Fortaleza, antes de sair o edital do TJ Rio Grande, Rio de Janeiro, eu tinha me inscrito num curso que existia, acho que chamava, era tipo Coaching PGE, que é de uma cearense também, curiosamente, chamada Natália Parente, né? A Natália também conhece aqui, minha amiga, e a bicha é um fenômeno. E aí eu comprei esse curso dela, e aí no grupo de WhatsApp, ano passando, ela falou assim: ah, quando você for fazer questão, tudo aquilo que você errar ou tiver dúvida, você anota. E ela falou aquilo e deixou ali. E quando eu comecei a estudar em 2016, eu fui fazer tipo uma, como se fosse uma mentoria com uma pessoa que foi me ensinar como é que eu tinha que estudar. E aí ela deu várias dicas e falou para mim, foi a primeira vez, não foi a primeira vez, na verdade, foi a segunda vez que eu tive contato com a teoria da curva de esquecimento. A primeira vez eu já tinha lido todos os livros do Tony Buzan, que a gente vai trazer mais à frente, bem antes disso. Mas ela falou e aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Então, o que foi que eu fiz? Eu tive um insight. Eu disse, bom, eu odiava na época fazer o que tinha que ser feito, que era ficar revisando os meus grifos dos livros. Eu achava que tomava muito tempo, mas era necessário, né? Que é aquela coisa assim, o adulto faz como é? Criança que faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito. E eu queria ser criança ainda, então eu não fazia o que tinha que ser feito. Aí eu peguei e pensei assim, bom, e se eu pegar só aquilo que eu errar ou tiver dúvidas, anotar num caderninho e revisar só o que eu errar e tiver dúvidas com base na teoria da curva do esquecimento. E aí eu peguei, comprei um caderninho lindo. Com certeza era do Simpuff, porque eu não sei porque eu adoro o Simpuff desde pequena. E eu sou a louca das canetinhas, né? Tipo, agora eu tô na vibe da Staedtler,
Me perdoem os estabileiros, agora eu tô na vibe de outra marca de caneta. Então eu tava lá, mas na época eu tava com a minha coleçãozinha linda da Stabilo. E aí cada assertiva eu anotava de uma cor. E aí fazia penal. E aí eu revisava tudo aquilo que eu tinha errado ou tinha dúvidas na curva do esquecimento. 24 horas, 48 horas, 7 dias, etc. E o que foi que aconteceu? Eu anotava o que eu errava ou tinha dúvidas da forma correta. Então, se era, se disse, sei lá, que na assertiva tinha o céu é rosa, aí eu pegava e escrevia lá: o céu não é rosa, é azul. Enfim, resultado. Moral da história. Revisava, e depois que eu fazia as questões, eu ia ler a lei, para solidificar principalmente penal e processo penal. Você já sabe. Penal e processo penal. Resultado. Fui fazer a prova do Rio de Janeiro. Lá não tinha nota de corte do mínimo. Mas eu saí de 10% de aproveitamento em penal e processo penal em 2 meses, tá? Para 67% de aproveitamento na matéria. 2 meses. 2 meses apenas. 2 meses. Estudando numa salinha de estudos. Bom, aí eu percebi que aquele negócio funcionava. Aquele negócio funcionava e aí continuei. Só que eu não sei vocês, mas eu sou aquele tipo de pessoa questionadora. E eu gosto de questionar as minhas próprias certezas. E aí eu resolvi desafiar o próprio método que eu tinha desenvolvido para estudar. Então, em São Paulo, eu disse, que besteira, anotar só o que eu tive dúvidas, agora eu vou anotar todas as assertivas. Todas, todas, todas que caíram na prova. Aí, essa minha brilhante ideia, o que foi que aconteceu? Dá tempo de revisar? Nunca na vida. Não dá tempo de revisar. Não dá, não dá, não dá, não dá. E tem um princípio básico que eu gosto de falar, é o seguinte: é aquilo que você não domina que vai tirar você do cartório dos seus sonhos. O que você domina, você não precisa estudar mais. Se eu sou professora, se o professor Luiz Henrique, ele é professor de direito tributário, ele não estuda direito tributário para ir fazer a prova, porque ele já domina direito tributário. Você foi professor de constitucional na faculdade. Você não precisa estudar direito constitucional, porque você já domina. É o que você não domina que vai tirar você do cartório dos seus sonhos. Então, eu estava revisando coisas que eu dominava, não tinha o menor cabimento naquilo, o menor cabimento. Resultado: fiz a prova de São Paulo, passei só no G1 e no G3, não passei no G2, acho, não lembro se foi por uma ou foi por duas questões. E quando eu fui olhar os meus arquivos de revisão, eu percebi que as questões que eu errei, eu tinha anotado lá da forma correta. Mas por que é que eu errei? Porque não deu tempo de revisar. E a gente vai já entender a importância da revisão. Enfim, resumo da ópera. Em 2019, eu fiz TJ Rio Grande do Sul, TJ Santa Catarina, TJ Paraná, e foi quando começou o notário, logo depois, fiz todas essas provas. E eu não estudei para a primeira fase de nenhuma delas. A única coisa que eu fiz foi rever as minhas folhas de revisão extraordinária. TJ Ceará também, Cris, fiz. Não estudei mais para nenhuma primeira fase na minha vida. Fiz até em 2020, Alagoas, que foi anulada. Foi a minha maior pontuação, fiz 90 pontos, eu acho. Vou mostrar já já para vocês. E eu não estudei para ela. Eu só olhava as minhas folhas de revisão extraordinária. Aí, ó. Tá aí, peguei até meu olho na vaga. Fiz uma colagenzinha para vocês verem. Então, nunca mais estudei para a primeira fase. Vocês estão vendo aqui? A última prova que eu fiz aqui foi. Deixa eu diminuir aqui. Foi Alagoas. Vocês estão vendo aqui, ó? 90 pontinhos. E eu nunca mais estudei. Esse daqui foram os desempenhos lá. O Rio de Janeiro, que eram poucas questões. Aqui é o percentual de aproveitamento, não é de questões, né? Do Rio de Janeiro, porque lá não eram 100 questões. Mas o percentual de aproveitamento. E é isso. E estou aqui hoje para contar a história. Mas bora lá. Opa, cadê? Aí aqui, dois depoimentos de alunos que fizeram o curso da primeira fase. O Daniel Douglas hoje está em Santa Catarina. Ele falou para mim que fez 86 pontos no primeiro concurso de cartório dele, TJ Mato Grosso do Sul, e ficou em primeiro lugar na primeira fase. Ele ficava anos sem estudar e não tinha nenhuma noção de onde começar.
e basicamente ele só fez o curso da gente na primeira fase. Só. O Alexandre é outro que apaixonou pelo curso da primeira fase, ele não ia bem em primeira fase, seguiu o método e foi. Na primeira prova que foi anulada, ele fez 96 pontos, e nessa fez 90 pontos. Foi esse concurso que escolheram agora. Então, faça um curso direitinho que dá resultado. Aqui são mais recentes. A gente mudou um pouco a metodologia do curso da primeira fase, fizemos agora o curso do TJPE e da Paraíba, e esses depoimentos o pessoal mandou recentemente, depois da segunda fase, estão no grupo da gente, e um deles disse assim, ó, essa foi a minha primeira prova, nem sei como eu consegui. Primeiramente, agradeço a Deus, segundo a Marfis e companhia. O norte dado no curso de primeira fase foi um divisor de águas, porém eu não sei nem para onde ir para a segunda fase, achava até que não iria, e estava tudo bem porque ia só revisar para a objetiva da Paraíba. E o outro falou assim: digo mesmo, o norte da primeira fase foi fundamental, a forma de estudo e as revisões. E as revisões casaram lindamente com a prova da CESP. Mas eu quero que vocês me digam aqui, quem foi que já teve aquela sensação de estudar e terminou de estudar e parece que você não sabe de porra nenhuma do que estudou? A Isabela, eu também já tive. Escreve aqui no chat e fala eu, enquanto eu bebo minha aguinha. Ninguém, só eu e a Isabela? Eu sempre. Luciano, desde 2018. Eu estudando penal também, sempre, Aline. Sempre. Para a vida. A Priscila, eu. Quem mais? F. Júnior, eu. É Francisco Júnior? É o quê? F. Júnior. Então, acredito que esse é um sentimento comum a todos vocês e é normal. Porque é científico, na verdade. Tem dois autores que falam sobre a curva de esquecimento. Vou trazer os dois aqui. O primeiro, eu não sei falar, não sei se é alemão, que idioma é esse, Hermann Ebbinghaus. Basicamente, o que é que ele diz aqui? Você terminou de estudar aqui, em 24 horas você vai lembrar aqui, que é o quê? Tipo, metade do que você aprendeu, que você estudou. E uma semana você vai estar aqui. E um mês depois você vai estar bem que você não lembra mais realmente porra nenhuma. Porque você não revisou. Mas se você fizer as revisões cíclicas, primeira revisão, segunda revisão, terceira revisão, o conhecimento vai ali, ó, se solidificando. Eu falo assim eu falo assim, aprendi com uma amiga minha quando eu estava estudando e eu repito isso para todo mundo. Ela diz assim, concurso é lesão por esforço repetido. Você estuda tantas vezes aquela coisa naquele mesmo lugar, não fica mudando de material, naquele mesmo lugar que simplesmente ele entra no seu HD. Eu li minhas folhas de revisão extraordinária tantas vezes que elas entram no meu HD. Lógico, agora eu estou parada, mas se eu pegar elas, rapidinho volta. Então, tem que fazer as revisões. E aí ele traz aqui a lógica dele, ele fala que tem que revisar 10 minutos depois, 24 horas, tudo para permanecer lá em cima, uma semana, um mês e etc. O primeiro autor, todavia, que eu entrei em contato com a teoria da curva do esquecimento foi o Tony Buzan. Ele tem 3 livros, ele é o criador dos mapas mentais, ele tem um livro de leitura dinâmica, um dessa de memória e o de mapas mentais. E eu tinha esses 3 livros e eu fui procurar e depois eu lembrei que eu emprestei para uma amiga minha na Eletra, que foi uma multinacional que eu trabalhei, eu implantei o jurídico lá, e eu nunca mais vi esses livros de volta, e hoje eles estão tipo uma fortuna na Amazon, nem tem mais novos para vender. Eu comprei na Livraria Cultura de Fortaleza, que também fechou. Então, enfim. E aí ele fala a mesma coisa, basicamente a mesma coisa, que você tem que fazer as revisões cíclicas para manter o conhecimento ali em cima. Mas ele tem uma outra coisa que ele fala que é muito interessante, que eu vou falar agora. Quer dizer, já já. Primeiro que eu quero que vocês lembrem do nosso mantra do curso, que é: sem revisão não há aprovação. Sem revisão não há aprovação. Sem revisão não há aprovação. Então, se você não revisar, você não vai consolidar o conhecimento, logo você não vai ser aprovado. Você não vai lembrar daquilo que você precisa na hora da prova. Precisa revisar. E aí, o Tony Buzan, ele fala assim, ó, tendemos a nos recordar com mais facilidade das primeiras e das últimas coisas do que das que vêm entre elas. Logo, costumamos reter mais informações no início
e no fim de um período de aprendizado. E aí aqui é o que a neurociência chama de efeito primazia e recência. Então, ele fala aqui, ó, nesse gráfico. Capacidade de recordação. Você está estudando aqui e você vai terminar de estudar aqui. Você vai lembrar mais do que está aqui e você vai lembrar mais do que terminou. Mas esse A, esse B e esse C aqui, em cima, são associações que são feitas dentro do texto, tá? E o O aqui são coisas que não estão associadas a nada. Então, quando você vai lendo e você vai fazendo associações dentro do texto, ou o próprio autor, você tende a lembrar mais, porque nosso cérebro trabalha dessa forma. Então, com base nesse resuminho aqui que eu trouxe para vocês, eu fiquei me perguntando assim, quais são as principais conclusões que eu tiro a partir do conhecimento aí dessa teoria da curva do esquecimento e desse outro estudo aqui que o Tony Buzan fez dos tempos de estudos e de que você lembra mais do começo e do final, como é que a gente faz para lembrar mais de tudo? Vou dizer. Primeira coisa é estudar por Pomodoros. Eu fazia isso, até porque eu, como a gente diz lá no Ceará, eu tenho um frivião no cu. Eu não consigo ficar parado muito tempo em cima da cadeira, então eu precisava levantar. Então, 25 minutos, e sim, 25 minutos a gente tem os picos. A segunda questão é estudar pensando como examinador. Então, todas as vezes que a gente for estudar, a gente tem que pensar como examinador. E como é que a gente pensa como examinador? A gente vai disponibilizar para vocês a mentoria de dissertação, mas eu vou dar um spoiler. A gente vai sempre procurar nos livros, especialmente, nas aulas e etc., argumentos de autoridade, que é lei, doutrina e jurisprudência. Toda boa aula, no final das contas, tem que ter isso. Lei, doutrina e jurisprudência, uma aula teórica, né? Lei, doutrina e jurisprudência. Então, você tem que pensar como examinador. Ah, isso dá uma questãozinha de qualificação, tem uma doutrina, tem uma jurisprudência, então você vai fazendo associações ali também, de forma intencional, não só as que estão dentro do texto. E a outra questão é revisar após o fim dos estudos. Após o fim dos estudos. Porque sem revisão não há aprovação. Mas, Marfisa do céu, como é que eu vou revisar? Eu já dei aqui uns spoilers, né? Mas sabe aquela pergunta? Quanto é que ganha um dono de cartório? Que alguém vem lá e responde assim: depende, que todo mundo odeia, eu também odiava, mas depende. Depende da fase, depende de tudo. Então, na primeira fase, que é o foco da gente agora, como é que o que é que a gente vai revisar? Então, a gente vai fazer as questões, porque as questões nada mais são do que um diagnóstico de onde você está. Se você sabe, se você domina ou se você não domina aquela matéria. Então, todas as vezes que eu fazia uma prova de primeira fase, e eu terminava a prova, eu pegava todas as questões que eu tinha errado, especialmente, e eu ia analisar por que é que eu tinha errado na hora da prova. Se eu errei porque eu não sabia, ou se eu errei porque era falta de atenção. Falta de atenção, isso a gente já tem que saber que todos nós somos humanos e a gente vai perder sempre, não sempre, né? Mas é normal perder uma outra questão por falta de atenção. Mas eu sabia disso, mas não raciocinei na prova, não. Não precisa ficar se chicoteando. Não precisa, porque todo mundo faz isso, todo mundo faz isso. Mas na hora do estudo é diferente. São outras perguntas que a gente vai fazer. Então, a primeira coisa é: errei ou acertei? Beleza. Se eu acertei com convicção, isso significa que aquele conteúdo já está aqui, ó, dentro do meu HD. Se ele está dentro do meu HD, significa que eu domino. E se eu domino, eu preciso estudar? Não, porque é o que você não domina que vai tirar você do cartório dos seus sonhos. Não é o que você domina. O que você domina já está garantido. Então, se você é como o professor Luiz Henrique, professor de Direito Tributário, você domina Direito Tributário. Não precisa estudar Direito Tributário. Então, acertei com convicção. Você domina o assunto, não precisa estudar novamente. Mas às vezes a gente está vendo lá as alternativas e ou a gente erra ou a gente teve dúvidas. Então, dois casos, errou ou teve dúvidas, significa que você não domina, porque se você dominasse, você não teria tido nem dúvida, você teria certeza. E se você ficou na dúvida, será se é ou se não é? Se você está na dúvida se é ou se não é, porque você não domina. Então, nos dois casos, você vai pegar aquela assertiva e vai anotar no caderninho ou na folha de revisão que a gente disponibiliza no curso, da forma correta, para você revisar com base na teoria da curva do esquecimento. Então, basicamente, se
estava escrito lá, como eu falei, o céu é rosa, e você foi lá e marcou, pá, céu é rosa, você errou, sinto lhe dizer. Então você vai pegar e vai colocar lá no seu caderninho, o céu é azul, não é rosa, e destacar aquela palavra que você errou, aquela frase, aquela parte da assertiva que você errou, para que você lembre e reforce aquele conhecimento dentro do seu HD. A partir do momento que você faz isso, você vai ter uma quantidade muito menor de questões para você revisar. Sim, muito menor. Muito menor. E eu vou dizer, dá tempo. E eu quero lembrar aqui o nosso outro mantra, sem revisão não há aprovação, e o segundo é o que você não domina, que vai tirar você do cartório dos seus sonhos. Eu gosto de repetir isso porque, assim, o que eu não domino é diferente do que a Abel não domina, do que o Thales não domina, a Natália, a Isabela. Cada um tem as matérias, tem suas potencialidades e suas dificuldades. Então, eu não posso dizer para a Isabela o que ela não domina, ela que vai saber. Então, quando ela estiver estudando, que ela verificar que ela não domina algo mesmo e que ela está errando demais, tipo, eu fui fazer exercício de cédulas. Meu Deus, eu não entendo essa matéria até hoje. Eu acertei, fui fazer, eu acertei acho que nem 30% das questões que estavam disponíveis. Então é óbvio que eu não dominava essa merda. Eu tinha que parar para estudar, ler o livro. Ou, dependendo do seu método de aprendizado, procurar uma aula para fazer, para assistir. Então é o que você não domina que vai tirar você do cartório dos seus sonhos, e só repetindo, né, para que vocês não esqueçam, vocês lembrem, é o que você não domina que vai tirar você do cartório dos sonhos. E a planilha de revisão que a gente traz no curso da primeira fase, ela é a chave disso. Não sei se vocês conhecem o professor Juliano Tosi, ele foi nosso aluno fiel durante alguns anos e hoje ele é professor. Ele leciona empresarial hoje no curso da Oral. Ele é brilhante, brilhante, brilhante. E ele já deu um depoimento, uma vez eu postei no Instagram, ele mandou. Eu procurei antigo, assim, sabe? Quando ele era aluno no WhatsApp, conversando comigo, e ele disse assim: Marfisa, depois que eu fiz o curso de primeira fase, fiz minha folha de revisão, eu nunca mais estudei para a primeira fase na vida. E ele está passando bem em tudo, agora mesmo em Santa Catarina, acho que ficou em quarto lugar geral, quarto ou quinto lugar geral. Foi aquele concurso que foram pouquíssimas pessoas para a segunda fase, e ele não estudou para a primeira fase, ele só viu a folha de revisão extraordinária dele e revisou aquilo que ele não dominava. Aqui é o depoimento do Daniel, um aluno querido nosso. Ele fez o curso de São Paulo, e São Paulo, essa prova foi assim, ronco das abelhas, cadê a Delmar? Ronco das abelhas, umas coisas, o Lucas também fez essa prova, um negócio bem cabuloso, né? Então, assim, ele fez 83 pontos. 83 pontos é uma pontuação de e para todos os grupos. E com folga para todos os grupos. E olha o que é que ele escreveu aqui, ó. Senti muita diferença estudando pelo método de vocês, principalmente nas revisões. Essa planilha de revisão é ouro. Por quê? Sem revisão não há aprovação. Então, olha aí, Dani. Ainda bem que você me autorizou a divulgar, porque se não tiver autorizado, autorizou agora. Então, formando a base, primeira, segunda e terceira fase. Só que aí, volta e meia, aparece alguém e diz assim, Marfisa, me diz aí, não tem assim uns resumos bons não para estudar agora? Uns resuminhos legal? Tem não? Sei lá o quê? Fala aí o nome aí, tem? Nem sei o nome dessas coisas que fazem resumo. Tem um resuminho bom não aí para estudar? E aí, eu fico pensando assim, tudo bem, um ou outro concurso, mas sei lá, Consulplan é uma prova densa de segunda fase. Tem qualificações materiais legais. São Paulo, então, nem se fala. E a gente precisa formar a porra da base para ir bem numa prova de segunda fase, para ir bem numa prova oral, porque senão você vai ficar eternamente buscando atalhos. Então, cada um faz de uma forma. Essa semana eu fiz uma sessão de mentoria com uma amigona minha, ela insistiu muito, eu acabei fazendo com ela.
E ela disse assim, quando eu estava estudando para concurso de cartório, ela fez a base no cursinho. Ela é da época do LFG, que a galera ia. Eu não peguei essa época, eu comecei depois. Então, ela gostava de assistir aula e ela anotava as aulas e ela olhava o caderninho dela, mas ela formou a base dela com um bom curso. Tem gente que diz, eu odeio aula, só gosto de livro. Ótimo, fez a boa base dele olhando pelo livro, vai lá e revê o livro. Então, não importa a forma que você vai formar a base, importa é que você forme. E, Marfisa, não tem um tempo agora na reta final, mas você já sabe as matérias que você tem mais dificuldade. Então, foi fazer questões de cédula e errou tudo que nem eu? Então, o que é que você vai estudar e vai formar a base? Cédulas. E você não vai pegar um resuminho na internet para estudar cédulas. Você vai pegar um livro decente para estudar cédulas. Você vai pegar uma aula decente para estudar cédulas. Por quê? Porque não tem atalho, não tem atalho, precisa aprofundar. A partir do momento que você identifica aquilo que você não sabe, você tem que aprofundar na porra dessa matéria, porque senão você vai viver eternamente raso, eternamente raso. Então vai precisar aprofundar, especialmente nas questões de direito notarial e registral. A outra coisa que eu gosto de falar é respeitar o seu método de aprendizado principal na formação da base. Então, por exemplo, ela falou para mim que ela adorava assistir aula. E tudo bem. Se você adora assistir aula e não gosta de livro, respeite. Vai assistir aula. Demora mais? Demora mais, mas vai assistir aula. Quando eu comecei a estudar, teve uma moça que me disse assim: ai, não, esquece a aula, vai só ler livro. Só que eu não. Gente, direito notarial registral é uma matéria difícil. A gente não aprende na faculdade, eu não sabia nem para onde ia. Eu fui na história de ler livro e quando eu fui lá aquele Código de Normas de São Paulo, parecia que eu estava lendo grego. Era um estudo burro. Você lê o código de normas por ler, você não sabia nem o que diabo era um selo, o que era um papel de segurança. Para mim era como se eu tivesse, como é que fala? Hieroglifos, como é, sei lá como é que fala. Enfim, era outro idioma que eu estava lendo ali. Eu não fazia a menor noção do que era. Por quê? Porque eu não tinha base naquela matéria. Então, é uma leitura burra. Não tem o que decorar, porque você não entende. A gente precisa entender para aprender. Burra. Então, precisa aprender qual é o método principal e na formação da base. Então, eu entendi que eu gostava de ver aula. E aí eu fui e fiz uma base em Direito Notarial Registral e em Direito Civil, e assisti aulas no falecido curso do SESC, que a Marta coordenava. Muito bom, peguei aula com grandes mestres na época, copiei tudo, era a louca da digitação e grifava. Por quê? Porque eu não vou reler tudo de novo, eu copiava tudo, né? Cada arquivo meu tinha, sei lá, 15 páginas de uma aula. Copiava tudo, eu transcrevia, baixava, tipo, o Chico Xavier, e eu transcrevia lá tudo, 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 tudo. Eu fiz um. Não, vou entregar a minha idade. Eu fui a última aluna do professor de datilografia lá de Fortaleza. Então, eu fiz aquele curso de datilografia na máquina de escrever e eu digito sem olhar para o teclado. Então, eu literalmente copio tudo. Eu estou conversando com você aqui, eu vou copiando. E aí, o que é que eu fiz? Fiz a minha base no meu método de estudo, que era importante para mim. Por quê? Porque eu tinha decidido que eu ia passar em concurso de cartório. Eu não queria, eu tinha decidido. Então, ou eu passava, não tinha outra opção. E cada vez que você for estudar algo, você vai ver que dentro de um parágrafo, às vezes de uma página, tem uma ideia central que resume ele e que é relevante. Então, aos poucos, você vai adquirir o discernimento em relação àquilo. Com o tempo, né, com a prática, você vai pegando rápido. Todos eles têm uma ideia central que resume. Às vezes está no começo, normalmente está no começo, porque muitos usam a estratégia lá do tópico frasal que a gente ensina no curso de dissertação. Mas ela pode estar no meio ou pode estar lá no final. Então, você vai procurar o tópico frasal, ou tópico frasal, vai procurar a ideia central que resume aquele parágrafo, que seja relevante, e sempre argumentos de autoridade, lei, doutrina e jurisprudência, e você vai marcar só aquilo que é relevante para você revisar depois, porque não dá tempo de ler um livro inteiro depois. Então, se você só vai revisar aquilo dentro da metodologia da curva do esquecimento, 24, 48 horas, etc, etc. E aí, eu vou repetir a frase, por quê? Porque eu sabia que eu tinha que revisar. Quando eu comecei, ela me ensinou a estudar, mas eu não queria, por quê? Eu queria ser criança, eu não queria fazer o que tinha que ser feito.
E como eu sou questionadora, ela disse que tinha que revisar só aquilo que grifasse. Aí o que é que a gênia aqui resolveu fazer? Eu queria reler tudo de novo. E aí eu ficava fazendo um exercício de leitura dinâmica. O que foi que aconteceu? Eu fiquei com dor nas vistas, como diz os idosos. Fiquei com dor nas vistas. Então não dá, tem que respeitar o seu corpo e a metodologia. É só a ideia central. Mas eu acabei fazendo isso afinal. Então, por exemplo, no livro de registro civil de pessoas naturais da coleção Cartório, eu li ele umas 7 vezes, porque concurso é lesão por esforços repetitivos. A gente tem que ler sempre o mesmo material várias e várias vezes, porque aquilo entra no seu HD. Tem um livro que eu já escutei 51 vezes. Eu sei as frases dele decoradas em inglês. Por quê? Lesão por esforços repetitivos. Eu já escutei tantas vezes aquele livro que ele entrou dentro do meu HD. Então, é um livro que, apesar do nome, não é sobre dinheiro, é sobre mentalidade de sucesso, que é Segredo de uma Mente Milionária. Então, ontem, eu quebrei um copo de vidro aqui em casa. Normalmente, quando a gente quebra um copo de vidro, o que é que a gente diz? Que merda, meu dia vai ser uma bosta. Acabei de quebrar um copo. Aí eu pensei logo assim, que nem Jesus, Mazel Tov, sabe? Tipo assim, vai ser uma bênção o meu dia. Então, e uma das frases que ele fala é Nothing has meaning except for the one you gave it. Então, nada tem sentido senão aquilo que você atribui. E aí, quando acontece uma merda, logo eu lembro da frase, porque eu já escutei milhões de vezes, e vou lá e faço. Não causa dispersão, porque você sabe, eu não entendi, tá? Elabora a tua pergunta aqui, tá? Então, vamos lá. Então, você vai revisar apenas aquilo que você grifou. Aqui, na formação da base, é totalmente diferente da primeira fase, porque primeira fase a gente tem um sprint aí, isso é 30 dias para o ENAC, e Minas é um pouco menos de um mês depois, né? 3 semanas depois, mais ou menos. Então, primeira fase é uma coisa, formando a base é outra, mas tudo está com base na mesma teoria. Então, não tem atalho. A gente precisa aprofundar. E você precisa. Ah, eu escrevi 2 vezes, só que de forma diferente. Olha que coisa linda. Respeitar o seu método de aprendizado principal na formação da base e identificar a ideia principal que resume o parágrafo, a página, argumentos de autoridade, lei, doutrina e jurisprudência, marca texto ou outro real, se tem gente que diz que grifa de outro jeito, e revisar sempre com base na teoria da curva do espécimen. Mas, Fisa, quando é que eu vou fazer as revisões? É a primeira coisa do dia? Não. É a última coisa, é tipo gagal antes de dormir. É quando você está com a cabeça cansada. Por quê? Porque é uma matéria que você já viu. Não é o seu primeiro contato da matéria. Agora, se você odeia penal, como eu, e vai estudar direito penal, você vai começar dizendo que ama direito penal e vai fazer isso no primeiro horário, no horário que o seu cérebro está mais tranquilo para absorver aquela matéria. Revisão, não. Revisão você pode fazer, sei lá, eu sou do dia, né? Eu já acordei 4 horas da manhã. Para terminar de revisar e estudar para essa aula. Acordei cedíssimo. Então, eu funciono super, 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 super bem de manhã. Tanto que eu até mudei o horário que eu vou para o treino na academia para eu poder aproveitar as primeiras horas do dia para fazer atividades intelectuais, porque é quando o meu cérebro funciona melhor. Então, você precisa respeitar isso também, o seu melhor horário. Cabeça cansada. E aí, repetindo, né? Criança é que faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito. Eu odeio essa frase, mas é a mais pura verdade. Bom, no ano passado, eu levantei um pouco do manifesto na internet sobre esse movimento nos cursos de cartório, de cursos assim, tipo, absurdamente assim, impagáveis. Impagáveis. E aí eu entrei numa reflexão louca dentro da minha cabeça, que era, a primeira, a questão do serviço notarial que a gente quer. Se a gente quer um serviço acessível ou um serviço inacessível. Porque a partir do momento que eu crio cursos inacessíveis, só pessoas inacessíveis vão fazer o curso inacessível. E de que forma a gente vai perpetuar isso dentro da nossa atividade? Que pessoas a gente está trazendo para dentro da nossa atividade? Não que isso seja quem, como é que eu vou dizer? Isso não define o caráter de quem está fazendo. Eu estou falando mais em relação à mensagem subliminar, porque
Se eu tivesse dinheiro, eu faria todos os cursos, os acessíveis e os inacessíveis. Mas tem gente que não tem. E tem muita gente boa que não tem e que vira excelentes titulares. E entrei nesse conflito entre padrão e personalização. Porque um curso personalizado, sei lá, uma mentoria individual, é diferente. Você tem um a um, você vê as deficiências da pessoa, você vai ali no ponto cirúrgico dela. Mas o que é padrão para um, é padrão para mil. Não faz diferença. E aí vieram me dizer que, na verdade, era o problema, era uma crença limitante que eu tinha na minha cabeça. Aí, como a gente diz lá no Ceará, aí eu não posso mandar isso, né? Mas lá no Ceará tem uma expressão que vale para tudo, que é tipo teu cu. Então, é assim, teu cu, que é crença. É posicionamento. Eu não acredito que, tipo assim, a minha intenção do notário é ajudar a maior quantidade de pessoas possíveis. É ir para uma audiência de escolha, como a que eu fui lá em Alagoas, e chorar com quem pegou o último lugar, que foi uma aluna nossa. A última pessoa a escolher, a primeira pessoa a escolher no Alagoas e a última a escolher foram nossos alunos. E foi emocionante ver as duas. As duas, independentemente da classificação. Porque ela achava que não ia sobrar nada, assim, a Silvia ficou mais feliz até de quem ficou em primeiro lugar. Então, esse é o posicionamento que a gente tem aqui no Notário e é sempre o que eu vou buscar trazer em todos os cenários. E não fico, como é que a gente não vai ficar enchendo linguiça nos cursos para aumentar o valor. Esse é o nosso posicionamento. Ai, vamos fazer, sei lá, tipo assim. Enfim, não vou entrar muito nesse negócio porque eu quero explicar outras coisas. Então, o pódio da primeira fase do TJMG, que horas são, estou até bem. Falei muito, não. Pódio da primeira fase do TJMG. O que é que a gente vai ter dentro dessa perspectiva de não encher linguiça? A gente vai ter um cronograma de estudos, o cronograma de revisão, afinal, sem revisão não há aprovação. Nós teremos aulas do TJMG, do Código de Normas do TJMG, que por sinal acabou de sair um novo, né? Vocês viram? Hoje, quentinho no forno, com titulares de Minas Gerais e ou pessoas que não são mais titulares, mas que foram titulares lá e, portanto, conhecem as especificidades do Estado. Vamos ter questões de ativação, que eu vou explicar o que é, e vamos ter um simulado aí ao vivo. Então, explicando cada um, cronograma de estudos. Agora, antigamente a gente tinha metas mais elaboradas. Por exemplo, o curso que o Daniel fez, no depoimento lá das 83, ele tinha conteúdo dentro. Agora a gente resolveu tirar o conteúdo e ir diretamente para as metas de questões e etc. Então a gente já vai trazer a meta do dia das questões, você tem que fazer o filtro certinho lá no que concurso, sim, precisa assinar o que concurso. E se você for assinar, depende do que você quer. Como eu gosto de ver aula, quando eu errava uma questão de penal e processo penal, eu queria ver aula. Então eu pegaria, acho que é um intermediário lá que permite você assistir as aulinhas rapidinhas. Então nós serão 72 dias de meta, 4 horas por dia, que é o que a gente pede. No início demora um pouquinho para pegar no tranco, mas depois vocês engatam aí aqui. E, ao todo, mais ou menos 288 horas de reta final. E eu vou dizer para vocês que dá para passar. E se você fizer isso, você vai passar em Minas, você vai passar no ENAC. Sem nem estudar para o ENAC, focando em Minas. Dá para passar. Então, a gente vai trazer os filtros bonitinhos do que concursos, o que é que você tem que fazer naquele dia, porque você não vai ficar igual eu assim, hoje eu quero estudar direito civil de novo. A gente vai dividir de forma estratégica, de acordo com a quantidade de questões, o estudo de vocês. Então, a gente vai organizar as metas de acordo com a importância de cada disciplina aí dentro do TJMG. A outra coisa que a gente faz é, tipo assim, dar o gagalzinho para você tomar o leitinho na boca antes de dormir. Então, você não precisa organizar suas revisões. A gente já deixa a planilha pré-preenchida, só para você colocar as frasezinhas que você errou, teve dúvida da forma certa. Então, a gente faz o que a gente chama de folha de revisão extraordinária. Nós temos normalmente um arquivo Excel, mas tem gente que não gosta do Excel, a gente prepara em Word, aí no Word fica um pouquinho mais para sua conta. Mas a gente faz no Excel, eu gosto mais do Excel, de colocar lá. Então, é um arquivo em Excel pré-preenchido com as metas da semana e as datas ali de revisão para você organizar. E basicamente, o que é que você ganha com isso? Tempo.
para você não ter que preencher. Porque se você pensar, todos os anos eu reviso as minutas lá do cartório. Esse ano eu comecei a revisar, não terminei, tenho que. Revisei, mas não alterei, né? Então, assim, se você pensa assim, cada palavra desnecessária que você coloca dentro da escritura, é um segundo a mais que alguém vai demorar lendo aquilo. Se tem uma pessoa que minuta, uma pessoa que revisa, aí vai para o corretor de imóveis, vai para as partes, vai para o advogado da parte, olha o resultado em cadeia que você tem de perca de tempo. Então, aqui é a mesma coisa. O nosso objetivo é fazer com que você ganhe tempo e evite gastar energia desnecessária, escolhendo o que você vai estudar e preenchendo coisas que já podem vir pré-preenchidas para a gente, facilitar o seu dia a dia. Vamos ter também as aulas de normas, as aulas serão sempre às segundas-feiras, elas não começarão nessa segunda, mas na outra. A gente não vai começar dia 3, a gente vai começar, soma aí, 3, dia 10 na outra segunda, então nós teremos 10 encontros e, obviamente, nós não teremos encontro no carnaval, então vai dar certinho. 10 encontros, teremos aí aproximadamente 20 horas aulas sobre as normas de Minas Gerais. Minas Gerais. Questões de ativação. O que são essas questões de ativação? Aqui eu não trouxe, não, porque senão ia ficar muito longo. Mas, é, eu fui fazer as questões de cédulas de crédito e eu acertei 30%. Eu não me desestimulei. Eu entendi que, porra, também, né? 30%, vou lá estudar para melhorar. Mas há quem se desestimule, leia e diga assim: ah, eu sou um burro, não vou mais estudar mais para concurso de cartório. Ok? E tudo bem. Por quê? Porque é um mecanismo do cérebro que faz isso, que acha que você não é capaz. Existem estudos, eu comecei a ler um artigo sobre isso, que um amigo meu me disponibilizou, não terminei, mas é científico também. Então, você tem que entender como você funciona antes de começar. Então, por exemplo, vou estudar hoje penal e processo penal. Eu sei que eu posso me desestimular e querer largar tudo, mandar tudo para PQP. Sei. Então, antes de fazer as questões, você vai estudar penal e processo penal, aquele tema do dia. Mas se você é como eu, que você pega a frustração, chora e depois manda ela para aquele lugar e vai, aí você pode fazer antes. Só que você tem que se entender, você tem que se perceber. Por isso que é uma, como é que eu vou dizer? É uma orientação que a gente dá. A gente diz qual é o caminho que você tem que percorrer na estrada rumo ao cartório dos seus sonhos, mas só você pode percorrer esse caminho. E só você pode entender se o sapato está apertado ou se o sapato não está apertado. Então, é algo pessoal. O que é que são as questões de ativação? Lembra que eu falei que quando eu fui estudar para São Paulo, eu comecei a ler as normas de serviço e eu não entendia nada com nada, porque se você não tem conhecimento da matéria, você não entende realmente nada com nada. Então, a gente vai buscar trazer as aulas e as leituras, a leitura do Código de Normas de Minas, junto com essas questões. Basicamente, são questões que você pode fazer antes de ler o Código de Normas, que é para abrir o cérebro, funciona como se fosse o brainstorming da aula de dissertação. Quem aqui fez aula de dissertação lá, mentoria de dissertação, escreve aqui chat no eu para mim, por favor. Gente, cadê vocês? A Priscila fez, a Mariana. Então, vocês lembram, prima, daquele momento do brainstorming? É basicamente isso, é a mesma lógica, só que ao invés de ter o brainstorming, a gente vai fazer essas questões de ativação. São questões simples de marcar, que é para você ativar o seu cérebro antes de ler o código de normas, senão fica uma leitura burra. Você não sabe nem o que é que você está lendo. Então, você vai abrir. Agora, se você não sabe, se você não sabe nada do código de normas, você prefere ler antes de fazer, você escolhe se você vai fazer antes ou se você vai fazer depois. Então, tudo isso aqui é baseado aí em neurociência do aprendizado. E a gente vai fazer também, que é uma solicitação que tem, a gente vai fazer um simulado ao vivo, nós vamos pegar aí um sábado ou um domingo e simular o dia da prova. Vamos enviar para vocês, vocês vão imprimir, e a gente vai deixar fazer aqui no Zoom, vamos fazer todo mundo ao vivo, porque senão a gente não faz, né? Não sei vocês, mas eu gosto de aula ao vivo, porque a aula gravada eu tenho um pouquinho mais, eu preciso de uma disciplina maior para fazer. Então, eu estou até fazendo um outro curso essa semana, também por isso que eu estava acordando mais cedo, mas estava acordando 5 horas, não 4 que para eu garantir que eu vou fazer, eu estou fazendo antes de ir para academia. Então, eu estou 5 horas da manhã, fico das 5 às 7 fazendo ele para
para conseguir assistir. Então a gente vai fazer, só que ele não é ao vivo, mas ele tem aulas ao vivo. Senão também acho que não estaria fazendo. Simulado ao vivo, um treino dia da prova, a gente vai marcar com vocês, possivelmente vai ser aí março, abril, que a gente vai fazer ele. E o que mais? Aí agora a gente já está se aproximando aí nos minutos finais, eu gosto de perguntar assim, quanto custa a sua aprovação? Porque nessa jornada rumo ao cartório dos sonhos, a gente abre mão de muita coisa, não é só financeiro. A gente abre mão de muita coisa. Até depois que a gente assume o cartório dos sonhos, o meu cartório era muito zoado. Eu, durante muito tempo, trabalhei de domingo a domingo até ele ficar do jeito que eu gostaria que ficasse. E hoje eu posso passar o dia inteiro fora, como eu fiquei hoje aqui, e eu sei que as coisas estão acontecendo bem, direitinho lá. Mas é essa pergunta que eu gosto de fazer. Quanto é que custa a sua aprovação? Quanto de dinheiro, de tempo, de renúncias? Eu deixei de ir para o casamento de uma grande prima minha, porque eu achava que aquele minúsculo final de semana ia fazer alguma diferença na minha reta final. E eu me arrependo amargamente por não ter ido. É uma prima super querida. E eu não fui, porque eu achava que aquilo ia fazer diferença. E não fez. E dinheiro com passagem, sei lá, essa prova do Nordeste aí do Pernambuco, eu fiquei fula da vida com o registrador do cartório de notas, Lucas ri. Assim, eu ri também, tá? Mas fiquei muito brava, achei um desrespeito sem tamanho. Se for anulado, imagina, o tanto de passagem, hospedagem, dinheiro, enfim, é muita questão envolvida. E o custo não é só financeiro, é um custo emocional, é um custo de família, é um custo de renúncia, é um custo, etc. Gigantesco. E quando eu estava estudando, eu tive um momento que eu estava chegando ali no meu limite, assim. No meu limite, eu já não estava aguentando mais. Eu não sei se tem alguém aqui que está nesse cenário, mas é quando eu sou fraco que eu sou forte, né? Então não estava aguentando mais, mas foi justamente quando virou a chave, quando de repente o copo começou a transbordar. Então a gente tem que pegar aquele momento que a gente não está aguentando mais e fazer que nem lá quando eu reprovei no TJ de Minas Gerais. Pegar essa frustração, esse sentimento de cansaço e transformar ele em energia. Em energia. Mas a gente precisa se conectar com a dor, porque eu falo, a gente se move pelo amor e pela dor, mas a gente se move mais pela dor do que pelo amor. É quando o negócio tá ali, ó, no rabo da gente, que a gente começa a andar. Então, a gente se move pela dor. E a outra coisa que eu gosto de falar, que agora é o amor, é como você vai se sentir depois que assumir o cartório dos seus sonhos. E eu sonhava com o cartório dos meus sonhos. É engraçado que eu sonhava, eu desenhava ele como se fosse um prédio. No final das contas, eu fui para um prédio que não era tanto como o meu desenho, mas no meu desenho, olha que louco, eu acabei de me tocar disso. No meu desenho, do lado da minha mesa, tinha uma planta alta. E agora que eu me toquei, que é exatamente a mesma planta do desenho que eu desenhei, que eu coloquei lá, eu esqueci o nome dela, já já eu lembro. E as plantas lá do cartório, elas são todas de verdade, a gente não tem planta morta, que é planta preservada, né? Porque planta preservada é planta morta. São todas vivíssimas e elas parecem até de plástico, de tão bonitas que elas estão. Mas enfim, eu sonhava com o meu cartório dos sonhos, eu gosto de planta, eu coloquei essa planta do lado. Ah, eu vou pegar esse desenho e mostrar para vocês depois. Então eu sonhava com o meu cartório em todos os sentidos, como é que ia ser a mesa, como é que ia, tralalá, ia ter vista, eu queria que tivesse vista, ok, não tem 4 andares, a gente tem 2 andarezinhos, né? O primeiro andar é pequenininho, o grosso está no segundo andar, mas ele tem uma vista maravilhosa, 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 eu queria vista, ele tem vista, enfim. E além disso, não só de como é a sua sala, mas assim, o sentimento de realização profissional que você vai sentir depois que você assumir o cartório dos seus sonhos. E eu vou parar um minuto aqui para vocês pensarem nisso, enquanto fecha os olhos, mesmo pensa assim, como é que você vai se sentir depois que você assumir o cartão dos seus sonhos? É em Minas? Eu tenho muita gente que eu sei que é em Minas. Como é que vai ser? Vou beber minha água.
Então, daí, como é que você vai se sentir se você passar mais um concurso e você não assumir o cartório dos seus sonhos? Porque eu sei que tem gente que está na jornada há menos tempo e tem gente que está há muito tempo. Eu tenho amigos que demoraram para assumir o cartório dos sonhos. Comecei em 2016, mas eu estava estudando já em 2015, só que eu estava estudando para procuradoria, mas em 2016, eu assumi em 2020. Foi até relativamente rápido, só que quando eu assumi meu cartório dos sonhos, ainda não era o cartório dos sonhos, né? Eu assumi, eu transformei ele no cartório dos sonhos. Quando eu cheguei, era uma outra realidade financeira, a minha serventia. A gente quadruplicou o faturamento dela, com muito trabalho e tal, muito profissionalismo. Mas é isso. Então, pensa como é que você vai se sentir se você passar mais um ano e você não for aprovado. Foi exatamente isso que eu senti. Cara, eu não vou ficar mais nessa merda aqui, não. Eu tenho que passar nessa bosta. E eu sabia na época que o meu problema quando eu estava estudando não era meu HD, que ele até, às vezes, eu tô meio esquecido assim, mas confundindo, tentando lembrar o nome das pessoas, acho que é muita informação. Mas eu sei que eu sou inteligente, assim, que eu sabia estudar. O meu problema era a minha autossabotagem. Era o meu cérebro, era o meu anjo bom e o meu anjo mau lutando entre eles. E aí, tanto que há 2 meses antes da prova de São Paulo, eu resolvi fazer um curso de inteligência emocional, porque eu sabia que, até foi a Nath que mandou eu fazer, que ia ser definitivo para minha aprovação. 2 meses eu fiquei 4 dias fora, mas não fui para o casamento da minha prima. Fiquei 4 dias fora, 4 dias fora para poder fazer ele. E eu sei que foi decisivo, porque eu tinha decidido realmente que eu não ia ficar mais naquela merda, que eu ia passar, e aqueles ia ser o último, assim, não aguentava mais. Eu já tinha chegado ali no meu limite, no meu limite. Então, lembra? A gente se move pelo amor e pela dor, mas a dor especialmente. E aí, eu quero, fazendo aqui uma apresentação rápida, quanto é que seria se a gente fosse precificar isso? Cronograma de estudos, direto ao ponto, que foi mais o que a gente vendeu para o TJP, PAIPB, foi mais ou menos nessa faixa. 697, um cronograma de revisão prontos também, 197, as aulas, 997, eu sei que tem mais caros aí no mercado, mas eu acho que esse é um valor justo. As questões de ativação, 297, simulado ao vivo 297, e a mentoria de dissertação, que eu não coloquei aqui, mas eu vou dar de bônus para vocês, ela é gravada. Dependendo, eu até animo depois de fazer um ao vivo, tá? Mas eu não vou ter muitos sábados agora disponíveis, então, que eu gosto de fazer ela sábado de manhã, não gosto dela à noite. Mas, de repente, quando passar a primeira fase, a gente pode fazer, porque agora a correria vai ser grande. A gente, somando tudo, daria 2.882. Só que a gente não vai fazer por isso, porque eu já anunciei até o valor para vocês. Eu gosto muito de falar que eu não quero números, eu quero vidas transformadas pela aprovação do cartório dos sonhos, como a minha vida foi transformada. Porque não tem um sentimento igual. Assim, tem vários sentimentos maravilhosos, mas na vida, mas eu digo profissionalmente, você se sentir realizado na profissão que você está e ser bem pago por ela, você sentir que vale a pena, é assim, sensacional. Eu lembro que o meu chega na época que eu estava antes de começar já para concurso de cartório, foi quando um cliente me contratou para fazer um contrato bilíngue para aquisição do imóvel e eu fiz, lindo, rapidinho. Trabalhava com investimento estrangeiro lá no Ceará. Só que aí a transação não foi para frente, ele não quis me pagar, custava R$ 3.000. E toda vez que eu faço uma escritura, eu penso assim, nossa, nunca mais vou passar por aquela humilhação de novo, que eu prestei o meu serviço. Agora não, eu sei que a gente pode fazer escritura e não vai ser pago, faz parte, mas naquele não fazia. Não era meu risco a negociação não ter ido para frente. Eu fiz o contrato e eu não fui paga por isso. Eu fiquei, puta, nossa, puta, puta, puta da vida. Eu não vou passar mais por essa humilhação na minha vida. Tá me indigando pelos honorários. Enfim. Então, é isso. Eu não quero números, eu quero vidas transformadas pela aprovação do cartório de sonhos. Eu quero chorar na audiência de escolha com vocês. Eu quero que vocês molhem minha blusa, que nem molharam de ouro. Então é isso. É essa a emoção que eu quero sentir junto aí com vocês. E por isso, a gente vai colocar, nem vai ser por 24, vai ser por mais, tá? Por 1497 até a aula inaugural.
Nossa aula inaugural ia ficar para sábado, depois a Estel pediu para ser amanhã. No final das contas, a gente vai fazendo domingo à noite. Eu, vocês e a missa, que vocês vão de manhã, ou o culto que vocês vão de manhã, porque à noite vai ter nossa aula inaugural e eu vou trazer para vocês aí o. Vou colocar ali o horário certinho. Mas tem mais, lembra? Quem lembra que eu disse que tinha uma surpresa? Alguém lembra? Coloca eu, porque senão eu já vou pular para a parte do check-out. A Alessandra disse, a Aline disse, bora, quem mais? Eu, que bom. Que bom que vocês estão lembrando. Então, mas tem uma surpresa. Tem uma surpresa. O que é a surpresa? Quem adquirir hoje e estiver presente na aula inaugural participará do sorteio de 1 hora de mentoria individual de diagnóstico. Comigo! Só tem uma vaga, porque minha hora está um pouquinho limitada. E o valor da mentoria é 1.500. Mas eu não estou tirando da minha cabeça, porque eu não vendi essa mentoria. Eu nunca vendi. Só que me perturbaram tanto, 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 que eu comecei a vender. Eu tenho até a prova. Me pagaram foi no Pix essa semana. Quero, 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 quero. Eu disse, pois tá bom. E já paguei a mentoria também, porque assim, eu não gosto de ficar devendo. Já paguei. E o que é essa mentoria? É basicamente, aqui eu trouxe depoimentos de duas alunas que fizeram ela desse bônus que a gente dava. Antigamente eu sempre dava para os primeiros inscritos. Basicamente, eu vou sentar com você durante 1 hora e a gente vai trazer um diagnóstico seu de todas as fases, de como você estuda e o que é que você tem que fazer em cada uma para ser assertivo na sua reta. E aí elas trouxeram aqui basicamente o depoimento delas. Uma fez no final de 2023, uma oportunidade única de ter um diálogo qualificado com uma pessoa que consegue ser implacável em sua percepção e ao mesmo tempo acolhedor em seus gestos. É que eu dou cagaço com amor. Eu acho que deve ter sido isso que ela quis dizer. Eu dou cagaço com amor. Depois da sessão, parei de desperdiçar tempo e energia em algumas etapas e passei a centrar o esforço naquilo que realmente precisava ser trabalhado na minha trajetória. A professora Marfisa foi imprescindível para o desempenho, para o desenho dessa estratégia. Obrigada mais uma vez, professor. A outra disse a mentoria da professora Marfisa transformou os olhares em relação à preparação para o concurso de cartório. Ela trilhou por mim um roteiro de estudos nas provas objetiva, subjetiva e oral, porque é exatamente isso. A gente vê como é que você estuda e direciona aí em relação a tudo que você tem que fazer. Além das orientações práticas, a mentoria representou uma transformação da mentalidade acerca dos concursos. Eu lembro até o que foi essa daqui. Eu disse, só quero um cartóriozinho pequenininho. Eu disse, cartóriozinho pequenininho? Vai te catar. Eu quero um cartóriozinho gigante, porque como diz lá o cara lá em Sonho Grande, sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então vamos sonhar grande. Vamos sonhar grande. Então, além das orientações práticas, após a mentoria, encarei com novos olhares os desafios, iniciei o cultivo de virtudes fundamentais para a aprovação e apliquei métodos eficientes. No geral, a mentoria foi um encontro esclarecedor que acrescentou confiança à minha rotina, aprovação séria e realmente foi uma consequência natural da aplicação de tudo que aprendi. Então, e aí eu ficava pensando, será que eu, né, eu tinha até perguntado, será que eu levo isso para frente e tal, essa mentoria individual? Porque eu não tenho muito tempo, assim, disponível, né? Fiz para essa amiga e tal. E aí, porque às vezes eu acho que eu falo umas coisas tão óbvias, e aí ela me disse assim, Marfisa, o óbvio só é óbvio para olhos treinados. E eu posso dizer que eu tenho aí, desde 2016, de experiência própria, e agora com vocês, 9 anos. 9 anos aí de concurso de cartório, estudando, assessorando e ajudando antes, eu ajudava meus amigos, enfim. Então, ó, só para os treinos. E o que é que eu vou fazer? Peraí. É que eu disse para vocês que quem adquirir entre hoje e a aula inaugural, então vai ser até domingo. Na aula inaugural no domingo, eu vou fazer o sorteio de 1 hora de mentoria. Tá bom? Quem gostou? Mas eu vou fazer uma outra coisa também agora, que não está escrito. Quem está atento, liga a câmera, porque eu quero olhar para vocês. Liga a câmera. Vou fazer uma outra coisa. Meu Deus do céu. Mas eu vou pagar logo. Vou ter que pagar essa minha dívida na segunda, que eu ainda estou devendo coisa do ano passado. E eu quero pagar tudo. Não quero ser devedora. Eu vou colocar o link aqui. E a primeira pessoa que comprar, eu também vou dar outra. Então, eu vou fazer o sorteio dos inscritos no domingo à noite.
E a primeira pessoa que comprar, vou dar outra, ok? Estamos combinados? Joinha na tela. Então, peraí. Sabe o que é que significa isso? Significa privação de sono. Quando a gente tem privação de sono, a gente faz o que não deve, fala o que não deve, acha que é o Superman, entendeu? Então é isso. A minha privação de sono foi acordar 4 horas da manhã sem despertador, empolgada para a aula de hoje, e fez isso. Então, deixa eu pegar aqui o links, links. 1, 2, 3, 6 aí. Foi. Ai, Eveline, então torce pro domingo. Vai dar certo. Vai dar certo. Enquanto vocês vão aí, eu vou fazer xixi e vou pegar água. Cheguei. Me diz aí. Quem tá no pódio já do TJMG? Escreve para mim, liga a câmera que eu quero olhar. Escreve. Tô no pódio do TJMG. Lívia, Lucas, quem mais? Alessandra. Uhul! Adri também, Abel. Quem mais? César. Cristina, Aline, Débora. Cristina, duas vezes? Não, só uma. Ale, Dani. Cadê vocês? Quem será que foi o ganhador? Só vou contar no domingo.
Vocês vão viver, aprender a lidar com as emoções, porque vocês vão aguardar sair o gabarito, vão aguardar sair o resultado, entendeu? Vocês já vão vivendo aí a emoção. Luciano, de novo, Luciano está no pódio do TJMG. Não faça isso. Pois é, eu vou mandar. Quem é de São Paulo e recebeu aquele provimento lindo no nosso corregedor hoje? Falei até no grupo da diretoria, eu disse assim, manda junto com a próxima revista do Colégio Notarial do Brasil, assim, um Rivotrilzinho para a gente tomar. Foi demais. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Bom, gente, dúvidas, dúvidas, dúvidas. Alguém tem alguma dúvida? É, A Hanna me perguntou aqui no privado. Como você sugere criar a base conciliando com a reta final de Minas Gerais? O que é que eu focaria? Focaria no que eu tenho de imediato, tá? Que é a reta final. Você precisa ser aprovado em Minas. Mas, ai, meu Deus. Sério, Luciano, peraí, não vamos entrar nesse assunto, não. Peraí, eu vou dar um pause aqui na gravação. Então, vamos lá. Dúvidas. Aí a Hanna colocou aqui como é que a gente forma a base. Como é que a gente forma a base estudando para a primeira fase. Então, eu tenho sempre que focar na minha prova que está na frente, que é a prova da primeira fase. Então, você vai perceber, eu tenho muita deficiência, sei lá, em penal, processo penal. Isso vai ser relevante para a primeira fase? Não. Não tanto. É uma importância menor. Então, você não vai se dedicar a formar a base. Mas se você for formar a base, você vai formar a base em horas após o que a gente precisa para a reta final de Minas. Por quê? Porque não adianta você formar a base e você não passar na primeira fase. Então, o seu foco agora é 100% em passar na primeira fase. Primeira fase. Se você tiver tempo disponível, aí você vai dedicar a isso, a formar a base dentro dessa perspectiva de um estudo a longo prazo. Mas a curto prazo, a gente não tem muito tempo, nós temos aí 10 semanas pela frente. Então, são 10 semanas intensivas para a primeira fase, para garantir que você vai para a segunda fase. Se você tiver tempo, pega o domingo. A gente normalmente não tem estudos, metas no domingo, a gente tem metas de segunda a sábado. Então, não tem meta no domingo. No domingo serve para relaxar ou para colocar em dia aquilo que passou. Simples assim. O que mais? Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Ninguém tem mais dúvida? Tudo certo? Tudo certo? Professora, as atualizações caem, caem. É legislação atualizada. Qual fica para quem trabalha? Artemisa, para quem trabalha, que eu acho que é a realidade da maioria de todos nós que estuda para concurso de cartório, pouquíssimos são os estudantes profissionais. Você lembra a única coisa, que é o livro que eu estou lendo? Relendo, pela, sei lá qual vez, eu vou dizer qual é a pergunta. Ele fala assim, tantã, cadê? Era a pergunta. Qual é a única coisa que eu devo fazer agora para atingir o meu objetivo tal que torne todas as outras irrelevantes ou desnecessárias? Mais ou menos essa pergunta. Então, qual a única coisa que você tem que fazer agora? Qual a única coisa que você tem que fazer nas próximas 10 semanas para atingir o objetivo de passar na primeira fase do TJ de Minas Gerais, de modo que todas as outras se tornem irrelevantes ou desnecessárias? Então, é estudar, é estudar. Então, como é que você protege a sua única coisa? Por exemplo, para mim, para eu chegar no meu próximo nível profissional, eu entendi que eu preciso fazer um novo curso, fazendo um curso de empreendedorismo. Eu estou acordando 5 horas da manhã para poder assistir essas aulas. Porque eu sei que a partir do momento que eu entro lá no submundo do Stranger Things, chamado cartório, alguém assistiu Stranger Things para entender minha piada? Ninguém? Tudo bem. Stranger Things tem um monstro lá embaixo, quando você desce, e você não consegue sair, porque ele é tipo um musgo, e ele vai te segurando, entendeu? Então, você deve ter o seu submundo de Stranger Things. Pode ser que seja, sei lá, pode ser que seja o cartório, pode ser que seja trabalho, pode ser que sejam filhos, pode ser que seja tudo isso, aquilo que vai prender a sua atenção. Você tem que proteger a sua hora mais importante, que é a sua hora do estudo. Que horas é? Você vai acordar mais cedo?
para conseguir o objetivo que você quer? Ou você vai dormir mais tarde? Eu sou do dia, então para mim eu sempre prefiro acordar mais cedo. Sempre, sempre, sempre acordo mais cedo para garantir o meu estudo. Vai ter que acordar 4 horas da manhã, então você vai acordar 4 horas da manhã e vai começar a dormir mais cedo, na prática. Vai dizer não para as redes sociais? Vai dizer não para as redes sociais. Vai dizer, então você tem que dizer não para tudo aquilo que não vai levar para o seu objetivo. Por isso você tem que se perguntar: qual a única coisa que eu tenho que fazer nos próximos 2 meses para conseguir minha aprovação no TJMG e tirar todas as outras coisas. E aí você vai ver como o tempo, como é que eu vou dizer? Como o tempo flui. Nossa, essa semana, depois que eu tomei essa decisão, eu estava meio dispersa, também eu estava meio no modo ainda voltando de férias. Eu produzi demais, 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 demais. Eu garanti a minha única coisa nas minhas primeiras horas do dia. Treinei todos os dias, que eu também tenho um compromisso com a minha saúde, né? Não comi biscoito de bom, não bebi refrigerante essa semana, não. Bebi, não comi chocolate, então, assim, estou comprometida. Então, você tem que entender qual é a hora que você vai proteger a sua única coisa. A segunda fase prevista para quanto? Que eu lembro, não tem previsão. Consegue, perguntaram aqui, consigo conciliar com videoaulas? Com certeza, Taíla. Então, você foca nas metas e nas videoaulas, especialmente nas matérias que você tem dificuldade ou para formar a base. Mas lembra, é, a questão do tempo. Então, a gente tem um tempo limitado. Nós temos, são as escolhas práticas, os custos de oportunidade. Então, as aulas, elas são interessantes para formar a base. Nós teremos também videoaulas mais focadas no código de normas de Minas Gerais. Então, você tem que entender qual é o propósito das suas aulas. É formar a base, ou são matérias que não são relevantes agora? Então, você tem que entender, vai escolher de forma, como é que eu vou dizer, estratégica, quais são as videoaulas que você vai assistir. Você é professor de direito tributário, domina direito tributário, você não vai ver a videoaula de direito tributário. Então, você tem que entender as suas deficiências e trabalhar em cima delas. João Guilherme, não ia, tá? Mas eu vou ver aqui como é que a gente faz para disponibilizar. 5 da manhã para começar. Então é isso, 5 da manhã. Despertadorzão. Só uma duvidazinha, doutora. Lá se foi amanhã. É tipo isso, Luciano. Então, como a gente sabe que, que o cartório é tipo, né? É um dementador para os sons do Harry Potter, ou enfim, ele suga as energias, você não vai para o cartório nas primeiras horas da manhã, vai à tarde. Eu tenho um amigo que ele estava estudando para concurso de cartório, sabe o que é que ele fazia? Ele só ia para o cartório todos os dias às 2 horas. E aí tinha a filhinha lá dos funcionários, registro de imóveis, né? Que iam tirar dúvidas e às 2 horas ele pegava todas as mensagens para responder e fazia tudo às 2 horas. Por quê? Porque a única coisa que ia levar ele para o destino dele, que era mudar de cartório, e ele conseguiu, era ele estudar nas primeiras horas do dia. Então, nas primeiras horas do dia, ele protegeu a única coisa dele. Lídia perguntou: como conciliar estudo para a primeira fase de Minas para a primeira fase de oral do TJSP? Lídia, você também está no curso da oral de São Paulo e a gente só tem aula uma vez por semana. Então você pega o dia da oral, que é uma vez por semana, e estuda para oral naquele dia. E nos outros, você foca em Minas, porque Minas é estudo de primeira fase. Então são dois estudos diferentes. Só que tem um outro porém. Tanto na primeira fase como na oral, nós somos generalistas. É diferente na segunda fase. A segunda fase, como regra, exige um estudo mais aprofundado, um conhecimento mais profundo das disciplinas. A oral e a primeira fase, como regra, nós somos generalistas. A gente tem que transitar em todas as matérias, mas não de forma aprofundada. Um superficial, como regra, resolve. Ótimo, tá. A Thaíla falou que as videoaulas eram para auxiliar nos pontos fracos. Excelente. Então é isso. Então, lembra, é o que você não domina que vai tirar você do cartório dos seus sonhos. Você precisa focar naquilo que você não domina. Você já identificou seus pontos fracos, vai lá em cima dele. Marina perguntou: Marfisa, esse intensivo é apenas para a primeira fase, depois a segunda terá que comprar os cursos? Sim, Marina, são metodologias distintas. Então, a primeira fase é focada em questões de primeira fase. Na segunda fase, nós temos outra metodologia, é outra pegada, é um curso voltado para raciocínio jurídico, é outra.
Outra parada. Até a Lídia fez um curso recente de segunda fase nosso, né, Lídia? Conta aqui. Fez para São Paulo? Foi, para São Paulo. Então, esse é voltado para a primeira fase. Quando chegar ao Lucas, fez TJPE, conta aí, Lucas, como foi? Foi puxado para mim, eu não sei para vocês. Para mim foi aula na véspera de Natal, quase antevéspera de Natal, segunda-feira, dia 23. Foi puxado, mas deu certo, graças a Deus. Fez São Paulo, foi excelente. Então, é outro curso porque é outra metodologia, é outra fase. Cada fase é uma metodologia. Então, sei lá, se você vai formar a base, vai para um curso de aulão. Não é o objetivo do notário, porque o notário aqui a gente basicamente trabalha com metodologias ativas de ensino. Eu não aprofundei nisso hoje, mas é por isso que funciona. A gente só trabalha com metodologias ativas, que são aquelas que permitem uma maior retenção do conteúdo, tá? Você pode colocar o cronograma de novo na tela. Qual o cronograma, Chuchu? Eu coloquei cronograma aqui. A gente vai ter aula domingo, aula inaugural, e aí começa na segunda-feira e serão aí 10 semanas em diante. Aí a gente vai divulgar as aulas das normas. Os professores estão quase 100% confirmados. Faltam outra confirmação, mas a gente já começa, sem ser no dia 3, no dia 10 nós já teremos aula às segundas à noite. É... A Hanna perguntou: o Dream Team do Notário consegue gerar o link de questões para quem assina o TEC? Explica para mim, o TEC é um concorrente do que concursos, é isso? Tipo, colocar as questões impressas? Tipo isso? Não sei. Ah, vou. Você pode usar o filtro de lá equivalente, eu acho que dá para fazer isso, não dá não? Fala para mim, Rana. Cássio perguntou, as aulas ficam gravadas? Sim, Cássio, ficarão gravadas na plataforma, você pode reassistir quantas vezes você quiser, tá? É, pois é, todo mundo tá falando desse tech, hein? Vou depois fuçar nele para ver se eu gosto também. Vou abrir a cabeça. É mais barato? O que é? Por que é que vocês estão tudo no tech? Ou é mais legal? Conta para mim. Ou é tudo? Gente, até hoje eu entrei naquele olho na vaga para ver se eu pegava o meu histórico. Nossa, como tá caro. Um ranking é 80 e tantos reais. Chegou caro pra Dedé. Quem sou eu para julgar? O olho na vaga, mas, pô, 80 reais só para você saber a sua classificação. A aula será domingo, agora dia 2. Qual aula, Jeff? A aula inaugural, isso mesmo. Tá vendo? É o sono. Que mais? Dúvidas, dúvidas, aproveitem. Que a aula é ótima, a pessoa fala e esquece. Dúvidas, dúvidas. Horário da aula de domingo. Uma boa pergunta, mas comecinho da noite, né? Esse valor até domingo, Tyler. Tyler. Vamos colocar, então, às 18h30. Acho que fica uma boa hora. Eu falo para vocês amanhã o horário. Vou combinar com a Estel, ela ainda não bateu o martelo para mim. Mas eu posso à noite tranquilo. Que mais? Dúvidas? Podem perguntar, dúvidas genéricas agora, porque acabou meu tempo também, não tenho mais nada para fazer. No máximo, eu vou para o aniversário agora de uma funcionária minha que tá o cartório inteiro bebendo alguma coisa, mas eu estou de dieta, então eu vou só bater palmas. Tudo certo? Qual o tempo de duração da aula inaugural domingo? Uma horinha. Não é muito longa. É basicamente a gente vai explicar a metodologia de revisão. A Esther gosta de trazer análise da banca às vezes, então nada de não é muito profundo, não. É mais uma aula inaugural para dar as boas-vindas, explicar como é a metodologia do curso, como é que vocês vão apresentar o arquivo diário, como é que vocês vão mexer nele, como é que vocês vão fazer, basicamente ensinar o beabá, o passo a passo. E aí, cadê vocês? Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Tudo certo? Bom, se vocês não tiverem mais dúvidas, eu vou agradecer a presença de cada um nesta noite. Espero que vocês tenham aprendido. Eu falo assim, só a técnica lá da revisão, mesmo que você não faça o curso, se você aplicar, você já vai revolucionar aí os seus estudos aí para a primeira fase. Com certeza, vai aumentar exponencialmente sua nota. E para aqueles que vão estar com a gente nessa reta final, sejam muito bem-vindos. É uma grande alegria para mim ter o sonho de vocês aí depositado nas nossas mãos aqui no notário e nós vamos honrar eles, viu?
Muito obrigada pela presença. Um beijo bem grande, bons estudos e a gente se vê no domingo. Tchau, tchau.